Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, um parente, enfim, como eu sempre falo para vocês, né? Talvez essa mensagem não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir essa mensagem. Eu quero até falar aqui do vídeo da semana passada. Eu gravei o vídeo e lancei aqui no canal. Só o que acontece? Eu não consegui colocar a capa do vídeo. Esse último vídeo eu não consegui colocar a capa. Eu pensei, vou deixar assim, porque o que é mais importante está no vídeo, que é a mensagem de Deus, né? Então, enfim, a capa é só para ficar mais bonitinho, mais completo, mas enfim, eu não consegui, quero ver se eu consigo colocar a capa desse vídeo aqui, né, que eu tô gravando hoje. E o tema dessa semana é o dom do amor, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que da mesma forma que ela ministra a minha vida, ela também ministre a sua, né, o dom do amor. Porque se não tiver amor, de nada adianta, né, essa palavra que Deus colocou no meu coração. E o que eu quero compartilhar com vocês, ontem eu compartilhei uma foto na minha rede social e coloquei lá, né, que não importa o que as pessoas ofereçam a você, não retribua da mesma forma, mas ofereça o seu melhor, porque as pessoas elas só vão dar aquilo que elas têm dentro delas, né? Então, se você tem amor, você não vai querer retribuir com ódio, você não vai querer retribuir com raiva, sabe, com vingança. Quando a gente tem amor, quando a gente sente esse amor, a gente quer passar para as pessoas, a gente quer que as pessoas que quando chega perto da gente, elas possam sentir esse amor transbordando e que elas possam se sentir amadas assim como a gente se sente, né? Então não retribua, não importa o mal que alguém fez para você, nunca retribua o mal com o mal, mas sempre retribua o mal com o bem, porque a gente tem que deixar nas mãos de Deus, né? Eu sempre penso assim, todo mal que a pessoa faz para mim, de alguma forma isso vai voltar para ela. Então, se alguém deseja mal para outra pessoa, isso vai voltar para ela, sabe? Quanto mais coisas ruins você deseja, isso quer dizer que isso aqui está dentro de você, sabe? Não é porque você deseja mal para alguém que vai acontecer algo ruim com ela, não. Porque às vezes aquela pessoa vive super bem, vive uma vida cheia da presença de Deus, ela não anda perdendo tempo com quem gosta dela ou deixa de gostar, e você aí alimentando tanta raiva, tanto ódio, tanta, sabe, vingança dentro de você, isso tá fazendo mal para você mesmo, não é para a pessoa que você sente raiva ou sente ódio, sabe? Então assim, se alguém sente raiva de mim, cara, eu desejo tudo de bom para ela. Eu desejo que ela se liberte dessa raiva, que ela se liberte desse ódio e que realmente ela tenha um encontro verdadeiro com Deus, porque só quando eu tive esse encontro verdadeiro com Deus, eu entendi que vale muito a pena se ter amor, sabe? Não quer dizer que às vezes a gente não tem aquela raivinha de vez em quando, né? Não vou dizer que às vezes a gente ama todo mundo, não, tem aqueles que a gente ama mais. Mas eu não carrego ódio, por mais que eu não ame, eu não carrego ódio da pessoa, não carrego raiva da pessoa, não desejo mal para ninguém, sabe? Então é isso que eu quero passar para você. Você não precisa sair por aí amando todo mundo, abraçando todo mundo, mas você precisa desejar o bem para as pessoas, sabe? Você não precisa carregar essas pessoas que você não gosta junto com você. Você pode libertar o perdão, você pode se libertar dessa raiva que você carrega, você pode desejar o bem para as pessoas, sabe? Isso não vai interferir em nada na sua vida, não. Se eu desejar o bem para as pessoas, quer dizer que, sabe, quanto mais eu desejar bem, mais ela vai estar bem. E espero que ela realmente esteja, porque quanto mais você deseja o bem você fica, mais coisas boas acontecem na sua vida, sabe? Então, quanto mais coisas boas eu desejo para as pessoas, mais em paz eu vivo, mais sonhos eu realizo, mais coisas eu consigo, sabe? Então, assim, não adianta nada você viver uma vida que sem amor, sabe? Porque primeiro que se você não sabe o que é amor, se você não sabe o que é amar as pessoas, você não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então o primeiro passo já está errado. Então se você quer conhecer Deus, você tem que amar, você tem que saber o que é o amor, sabe? Então não adianta nada você às vezes ser uma pessoa da igreja, você ficar dentro da igreja, você
viver de domingo em domingo dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, fazendo as coisas, e você não ser uma pessoa que tem amor dentro do seu coração. Você ser uma pessoa amargurada, você ser uma pessoa que, sabe, só vê maldade nas pessoas, você é aquela pessoa que só vive cuidando da vida dos outros, não cuida da sua vida, então não adianta nada, sabe? Porque eu falo assim, de viver cuidando da vida dos outros, porque quando você é amargurada demais, você perde tanto tempo cuidando da vida dos outros que você esquece de viver a sua própria história, viver a sua própria vida. E quando você vive a sua história, você não vai perder tempo cuidando da vida dos outros. Você não vai perder tempo com raiva ou com ódio de alguém. Eu não perco tempo com raiva das pessoas, sabe? Eu posso até ficar irada no momento, com raiva no momento, porque eu sou ser humana e isso é normal acontecer, né? Que até então, se isso não acontecesse, eu já estava na glória, né? Eu já era santa, já tinha me santificado e Deus já tinha me levado daqui dessa terra. Mas quer dizer que eu sinto raiva assim no momento. Eu sou de ficar às vezes furiosa assim, e graças a Deus, né? Furiosa não, porque eu acredito que Deus já trabalhou muito isso na minha vida, sabe? Eu posso até ficar com raiva no momento, mas eu não fico mais furiosa como eu já fiquei. Eu tiro isso por algo que aconteceu comigo essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Eu vindo para casa essa semana e tinha chovido muito, muito, muito aqui na cidade. Então, imagina, né? Na rua fica cheia de poça d'água, né? E eu ia passando, só que graças a Deus já estava no horário de vir para casa. Saí do serviço, vinha caminhando e nisso passou um caminhão e me deu um banho, gente. A poça era muito grande, então imagina aquela água toda em cima de mim. Eu fiquei toda molhada, mas eu não tive reação nenhuma. Se fosse Natália de antigamente, Natália ia xingar, Natália, meu Deus, eu ia ficar com muita raiva. Mas a minha reação foi dar risada do que aconteceu e dizer abençoado. E tinha um motoqueiro que vinha atrás do caminhão. Ele ficou mais bravo com o caminhoneiro do que eu, sabe? Que levei aquele banho. Ele começou a xingar o caminhoneiro, me defendendo. Sabe, é isso, sabe? Quando a gente realmente é transformado por Deus, quando a gente realmente se entrega para Deus, a gente vai percebendo que Deus ele vai trabalhando em nossas vidas, ele vai tirando coisas, ele vai acrescentando realmente mais amor, porque amar é isso, amar é amar a Deus primeiramente, né? A palavra de Deus fala isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então é o amor, é amor. E quando você ama a Deus, você começa a ver as coisas de outra forma. Você começa a ser grato a Deus. Você começa a olhar as coisas de outra forma, sabe? Eu começo a acordar de manhã e ser grata. E quando você começa a deixar Deus trabalhar no teu coração, você vai transbordando de amor. Você vai ver que não tem mais espaço para raiva, para ódio, para vingança, para nada disso. Mas você vai percebendo que Deus vai preenchendo tudo com o amor dele, sabe? Então, assim, você começa a ser mais grata. Você começa a ser uma pessoa mais amada. Você começa, primeiramente, né? Porque quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Deus, que talvez falte hoje na sua vida, é você se entregar verdadeiramente para Deus. Você vai percebendo que você vai se amando mais. Quando eu descobri isso, eu comecei a me amar mais. Eu comecei a ser mais grata a Deus. Eu comecei a agradecer a Deus. Em vez de eu reclamar por uma situação ruim que esteja acontecendo, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por aquele livramento que eu não vi. Muitas das vezes a gente vai, né, se atrasa para alguma coisa, você se desespera, né, mas você tem que começar a agradecer a Deus, porque às vezes Deus faz acontecer alguns atrasos, alguma coisa na tua vida, para que Ele esteja livrando você ali no caminho de acontecer algo com você, sabe? Então você tem que ser mais grata a Deus, em vez de reclamar, agradeça. Agradeça a Deus pelo simples fato de acordar de manhã. Agradeça a Deus o simples fato de você respirar, sabe? Agradeça a Deus pela água que você pode tomar. Agradeça a Deus pelo alimento que você tem na sua mesa. Seja grato a Deus pela roupa que você tem para vestir, pelo trabalho que você tem. Então, quando a gente começa a ser mais grata a Deus pelas pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente fica esperando viver milagres. Ai, Senhor, eu quero viver aquele milagre e você foca só nisso.
Só naquelas coisas grandes, esquecendo que talvez hoje você já está vivendo dentro de uma oração que você tanto fez para Deus. Talvez foi para restaurar o teu casamento, talvez foi para você ter uma família, talvez foi para você gerar aquele filho que você tanto sonhou, e você hoje tem o seu filho, e você hoje tem um lar, né? Você tem um trabalho, você tem saúde, sua família tem saúde, você tem um casamento abençoado por Deus e você não está sendo essa pessoa grata a Deus. Então, quando a gente começa a entender o dom do amor, a gente começa a entender que quando tudo começa a ser transformado e tudo começa a partir do amor, né? Deus só começa a me abençoar a partir do momento que eu começo a entender o que é o amor de verdade, sabe? Então, assim, a transformação só acontece quando eu entendo o verdadeiro significado do amor. Então, galera, esse vídeo que Deus colocou no meu coração, esse tema que Deus colocou no meu coração, é um tema assim que por muitos anos Deus teve que trabalhar muito o amor dentro de mim. O amor, primeiramente, me amar. Era o que eu menos fazia, era me amar. Eu via tanto defeito em mim, tantas coisas erradas em mim, e eu não conseguia me amar. Eu não conseguia entender quem era eu diante de Deus. E o primeiro passo, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo é você se amar. Ah, eu amo tanto meu filho, ah, eu amo tanto meu esposo, ah, eu quero que o meu esposo me ame, eu quero que as pessoas me amem, eu quero que o meu filho me ame. Mas se você não sabe se valorizar, se você não sabe amar a você mesmo, como é que você quer que outras pessoas amem você? Sabe? Então, o primeiro passo é você se amar. Então, quando você se ama, você já não aceita mais as migalhas que as pessoas têm a te oferecer. Você entende quem é você diante de Deus. Você já não vai trocar as bênçãos de Deus por as coisas que o mundo oferece, que são tudo passageiro, mas as coisas de Deus e o amor, esse permanece para sempre, sabe? E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala do amor, né? O amor é um dom supremo. Então, que você entenda o verdadeiro significado do amor na sua vida. E fala assim, essa luz, e eu sem o meu óculos de vista para ler, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar montes, e se não tiver amor, nada serei. Então, é isso, galera. A gente precisa ter amor no coração, porque todas as coisas, ela vai passar. Ainda que a gente tenha uma fé inabalável, se não tiver amor, de nada adianta, sabe? Então, como a palavra de Deus fala, todas as coisas, elas são passageiras, tudo vai passar. A ciência vai passar, promessas irão passar, coisas irão passar, mas o amor, esse permanece para sempre. Então, galera, esse foi o tema dessa semana, o dom do amor, né? Que você possa entender o verdadeiro significado do amor. Ame a Deus em primeiro lugar e comece a aprender a se amar. Quando você aprende a se amar, você percebe que você vai cuidar melhor de você. Você vai cuidar melhor dos seus pensamentos, do seu coração, de tudo que você atrai para sua vida, sabe? Porque tem coisas que a gente acontece de ruim na nossa vida porque a gente atrai coisas ruins, com palavras negativas, com maldições lançando sobre você mesmo, sabe? Então comece a entender o verdadeiro significado do amor. E galera, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.